deprimido, amargurado, confie no Senhor. Não por acaso eu estou aqui, você está aí. Não por acaso o quarteto acabou de cantar essa linda canção. É uma mensagem de Deus para você, cujo coração está triste e amargurado. Deus está dizendo que Ele pode restaurar seu coração. Ele está dizendo que Ele pode renovar a sua vida e lhe dar uma nova vida. Confie nele. Jogue-se nos braços dele. Faça dessa crise que talvez você esteja vivendo agora um motivo de se apegar mais ao Senhor. E você vai ver que você vai sair dessa crise mais forte. Você se tornará uma pessoa melhor, porque o nosso Deus sabe transformar o mal em bem. Nosso Deus sabe transformar derrotas em vitórias, crises em oportunidades de crescimento, de aprendizagem, de amadurecimento. Deus lhe abençoe. E olha, permaneça aí, por favor, porque logo na sequência eu volto para nós refletirmos hoje num dos salmos mais lindos da Bíblia. Eu estou certo de que Deus tem uma mensagem nesta hora para mim e para você. Fica aí, o intervalo é curtinho e eu já volto. É bom e a sua misericórdia dura para sempre. É pela bondade e misericórdia do Senhor que eu tenho o prazer agora, aqui no programa A Voz da Profecia, de abrir a Bíblia com você, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de orar com você. A gente sempre faz assim aqui, não é? Porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é pela iluminação do Senhor que nós conseguimos compreendê-la. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso coração se volta a Ti e nós Te clamamos. Abençoa-nos, Senhor, ao abrirmos Tua palavra, para que esta possa ser compreendida por todos nós e nos fortaleça em nossa caminhada cristã. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces, Tu sabes todas as coisas, sabes o quanto nós necessitamos desse pão do céu para nutrir a nossa alma e nos fortalecer. Por isso Te rogamos a unção do Espírito, a direção do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de, a nível assim de introdução, começar a mensagem de hoje com um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 5, versos 1 e 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento, livro de Êxodo, escrito por Moisés, capítulo 5. Como eu disse, vou ler os versos 1 e 2. Na minha Bíblia está assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Deus chama Moisés e Arão e os envia ao Egito, a fim de que eles digam ao faraó egípcio que Deus está solicitando a libertação do seu povo, os descendentes de Abraão, que já viviam por alguns séculos escravizados ali no Egito. Esse é o contexto. Moisés e Arão, atendendo a orientação do Senhor, eles vão e se apresentam diante do grande faraó egípcio, o homem mais importante da terra naqueles dias. E eles dizem as palavras que eu apresentei aqui para você na Santa Bíblia: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E qual é a reação do faraó egípcio? Ele diz assim: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. E você? Você sabe quem é o Senhor? Você conhece a Deus? Ao longo dos séculos, a humanidade tem alimentado ideias e visões equivocadas a respeito de Deus.
Na Idade Média, por exemplo, pensava-se em Deus como um ser raivoso, sempre irado, um homem sério, carrancudo, pronto para castigar e punir quem vacilasse, um velho assim intolerante, assentado no seu trono com um chicote na mão, só esperando um erro nosso para nos punir, para nos castigar. As pessoas na Idade Média temiam só em pensar em Deus. Mas você sabe que, na atualidade, muitos estão no outro extremo. Entende o que eu estou falando? Há pessoas hoje que veem Deus como um pai permissivo, assim tão tolerante que aceita tudo. Para ele vale tudo. Deus não se ofende com nada, Deus não proíbe nada. Ele é um paizão, um amigão, super protetor. Você pode fazer o que você bem desejar, porque ele é legal. Muitos pensam assim, o Deus do Antigo Testamento, ele cobrava obediência à lei, ele exigia justiça, perfeição, mas o Deus do Novo Testamento, o Deus da Nova Aliança, ele espera e ele quer apenas manifestações de amor, de graça, de misericórdia. Será que essas pessoas estão certas? Ou esse pensamento está equivocado, ou completamente equivocado? Sabe o que diz a Santa Bíblia? Eu vou abrir aqui a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 1. Será que Deus mudou? Será que o nosso Deus, ele de fato muda? Então vamos lá. Carta de Tiago, capítulo 1, no verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17, está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago diz, relendo aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, todas as coisas boas que nós temos e que nós recebemos são dádivas, são presentes de Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama, por isso que Ele nos oferece o melhor. E Tiago diz assim, vem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Eu posso citar também Hebreus capítulo 13, verso 8, está escrito: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Significa que Deus não muda. Nosso conhecimento e visão a respeito dele é que podem estar, assim, errados e precisam mudar. Nossa compreensão sobre Deus, ouça bem isso, nossa compreensão sobre Deus determina o que nós pensamos a respeito de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Nossa compreensão a respeito de Deus determina o que nós pensamos também a respeito da natureza, do universo, da vida. O que nós pensamos a respeito do passado, do presente, do futuro, tudo isso está relacionado à maneira como nós vemos e compreendemos a Deus. Dentre os muitos textos bíblicos esclarecedores, quando o tema é Deus, um que me encanta muito é o Salmo 139. Esse magnífico salmo, composto pelo rei Davi, ele é dividido em 4 estrofes, tendo cada uma 6 versos, bem organizadinho. Como eu disse, são 4 estrofes, e cada uma delas tem 6 versos.
Nesse salmo, chamados atributos incomunicáveis, únicos e incomunicáveis da divindade, a onisciência, a onipresença e a onipotência são apresentados de uma forma linda. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 139. Você que está acompanhando aí com a sua Bíblia, abra agora. Salmo 139. Eu quero ler todos os versos do Salmo 139, exatamente por estrofes. Começando com a primeira estrofe, Salmo 139, versos 1 a 6. Aqui nós vemos a onisciência divina, ou seja, Davi procura nos mostrar que Deus tudo sabe. Está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi aqui está dizendo que Deus é capaz de examinar com profundidade, com cuidado, com empenho. Deus sabe todas as coisas. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe conheces os meus pensamentos. Significa que Deus vê nossos movimentos e nossos pensamentos. E no verso 3, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ele sabe tudo a meu respeito, a seu respeito. Ele conhece a nossa vida, Ele nos conhece por fora e por dentro. Ele vê nossas ações e nossas motivações. Não só o que está por fora, o que fazemos com as nossas mãos, as nossas palavras que nós pronunciamos, mas Ele conhece também nossos motivos, nossas intenções. Deus sabe tudo. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13, está escrito assim: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E no verso 4, Salmo 139, 4, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes que você fale, Ele já sabe o que você vai dizer. E no verso 5, tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Essa palavra aqui, traduzida como tu me cercas. O termo traduzido por cercas significa originalmente guardar um objeto valioso. O que Davi está dizendo é que você e eu, nós somos valiosos para Deus. Por isso é que Ele nos guarda com cuidado e com carinho. E no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. O conhecimento de Deus está além do alcance da mente finita. Tudo está aberto e transparente diante de Deus. Uma importante questão: para que Deus usa todo esse conhecimento? Será realmente para descobrir nossos podres? Para nos punir? Claro que não. Tudo que Deus sabe e conhece a nosso respeito, tudo que Ele vê, Ele tem como intenção, Ele usa para cuidar e proteger e salvar os seus filhos. Essa compreensão nos enche de confiança, de alegria, de paz e de esperança. Vamos à segunda estrofe do Salmo 139, agora versos 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão,
e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Tremendo, hein? Que lindo isso aqui. A onipresença divina, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. No verso 7 que eu li, Davi diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Não que Davi quisesse fugir da presença de Deus, mas a mensagem é que não há lugar onde Deus não esteja. E ele diz no verso 8, se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Todas as rotas de fuga são inúteis para alguém que quer fugir de Deus. E aí nos versos 9 e 10, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Isso é tão lindo, não é? A ideia do amanhecer se espalhando rapidamente pelo céu é representado poeticamente como tendo asas. E o salmista e Davi diz essas palavras tão lindas: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. E ele diz assim: e se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Significa que é impossível esconder-se de Deus na escuridão. A noite pode nos esconder dos homens, mas não de Deus. Vamos para a terceira estrofe do Salmo 139. Agora eu leio os versos 13 a 18. Na minha Bíblia está escrito assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui Davi está mostrando a onipotência divina. Deus tudo pode. Davi manifesta sua admiração pelo poder divino revelado no milagre da vida. Por isso ele diz: os teus olhos viram a substância ainda informe. Os teus olhos viram a substância ainda informe. Uma referência à fase embrionária, que já é vista e é acompanhada carinhosamente por Deus. E então ele diz: e no teu livro foram escritas todas as coisas, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Deus, como arquiteto, desenha cuidadosamente a planta, assim como um arquiteto desenha cuidadosamente a planta de uma casa, definindo os espaços, assim Deus planeja o que cada um será, mesmo antes da gente nascer. Mas é lógico, a pessoa é que decide se seguirá o projeto divino ou não. Felizes são aqueles, é claro, que optam por seguir o projeto divino. Felizes são aqueles que se colocam nas mãos de Deus e permitem que os sonhos e planos de Deus se cumpram na vida deles. Eu aproveito e lhe pergunto: isso tem acontecido com você? Você tem tido a sabedoria, a sensibilidade e a firme determinação de colocar-se nas mãos de Deus e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida?
Você tem procurado viver no centro da vontade de Deus? Ou felizes são aqueles, insisto, que permitem e cooperam para que os planos de Deus se realizem na vida deles. Estes são os mais felizes de todos os seres humanos que estão nesse mundo, porque tudo o que Deus planeja para você e para mim é para o nosso bem, é claro, jamais para o nosso mal. Veja aqui nos versos agora 17 e 18, o que Davi disse e eu li: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Essas palavras de Davi me fazem lembrar do texto de Isaías 55, lá nos versos 8 e 9, quando Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, diz Deus, são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus está infinitamente acima de nós, mas por sua bendita graça, de alguma maneira, Ele procura aproximar-se para nos abençoar. Ainda que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus sejam mais elevados que os nossos, Ele, por sua bondade, procura trazer-nos ou revelar-nos, apresentar-se a nós, para que nós de alguma maneira o conheçamos, mesmo que nosso conhecimento de Deus seja parcial, seja limitado, mas é suficiente para nos alegrarmos e termos a certeza de que de fato nós temos um Pai de amor. Vamos à última estrofe do Salmo 139, agora nos versos 19 a 24. Na minha Bíblia está escrito assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora Davi, nessa quarta estrofe, você deve ter percebido, ele muda o tema e volta sua atenção para a presença do mal no mundo. E Davi expressa o seu desgosto pelos inimigos. Ele apresenta uma justa e profunda indignação contra o mal. Observe que assim como Davi, ele era sincero ao falar do seu amor a Deus e à verdade, ele também era sincero e enfático ao falar do seu ódio à mentira e à maldade. Eu penso que assim como Davi, nós também precisamos ter e demonstrar mais aversão ao pecado. Oh, sim. Estamos vivendo num tempo onde muitos que se dizem cristãos condescendem com o pecado, e outros que não chegam a ter assim uma condescendência com o pecado, mas também se omitem, não têm coragem de denunciá-lo, vivem acuados, tímidos, inibidos, não têm coragem de chamar o pecado pelo seu nome exato. Você percebe aqui no texto de Davi que ele, como eu disse, ao mesmo tempo que fala do seu amor a Deus, Davi deixa claro o seu ódio, sua aversão pelo mal, pelo pecado. E nos dois últimos versos, que são os mais conhecidos e que são tão lindos, você ouviu, Davi faz uma oração e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi termina como começou.
lembrando que Deus sonda o nosso coração. Lembra o comecinho do Salmo, verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. E Davi então termina o Salmo orando, pedindo a misericórdia divina. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conheça, Senhor, meu coração. Esse coraçãozinho, hein? Cheio de maldade, de impureza. Lá no profeta Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O profeta está falando do coração humano, da mente humana. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Claro que aqui é uma pergunta retórica. Ninguém consegue entender seu próprio coração, sua própria natureza. E aí Deus diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em sua oração, Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui, é claro, há um pedido de perdão, de redirecionamento, de guia, de orientação. Porque inevitavelmente Deus vê e sabe que em nós há algum caminho mau. Essa é até uma forma mais branda de dizer. Na verdade, Deus vê e sabe que em nós há muitos caminhos maus. Ou seja, há muita maldade, muito pecado, muito erro. E Davi então pede a Deus e diz: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, guia-me, Senhor, para a vida eterna, para a salvação. Todos nós precisamos ter a visão correta a respeito de Deus. Porque, como eu disse antes da leitura do Salmo 139, o conhecimento de Deus define a forma como nós nos vemos, como nós vemos os outros e a vida. O conhecimento de Deus define a forma como nós vemos o mundo, o propósito da existência. De acordo com a Santa Bíblia, a revelação divina, nosso Deus, ele é sim onisciente, ou seja, ele sabe tudo, do passado, do presente e do futuro. Nosso Deus, ele é onipresente, isto é, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nosso Deus também é onipotente, ele tem todo o poder. Ele tudo conhece, ele tudo vê, ele tudo pode. E outra coisa, esse Deus, ele se ira contra o mal, e ele não deixará impunes aqueles que praticam a maldade, vivem na mentira e desprezam a verdade. No entanto, o Senhor é rico em bondade e em misericórdia. O prazer do nosso Deus é perdoar e não condenar. Todos aqueles que, como Davi, reconhecem seus erros, clamam pela compaixão divina. Eles são perdoados e são guiados para o caminho da salvação. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite nisso. Nosso Deus é um guia infalível. Você conhece o Senhor? Você tem tido o privilégio de, pela fé, relacionar-se com o Senhor? Você, pela fé, tem visto a Deus? Eu gosto de pensar e de dizer que quando nós vemos a Deus pela fé, quando pela fé nós andamos com Deus, nos relacionamos com Ele, então nós nos vemos e vemos os outros com os olhos de Deus. Quando você se vê com os olhos de Deus, você reconhece sua indignidade. Diante de Deus, da grandeza dele, você percebe sua pequenez.
Diante da pureza dele, você nota sua impureza. Diante da santidade de Deus, você percebe sua pecaminosidade. Quando você está na presença daquele que é totalmente digno, você percebe que você é totalmente indigno. Quando você está diante de Deus e vive na presença dele, você reconhece sua real condição espiritual. Porém, por incrível que pareça, pecadores na presença desse Deus Santo, ainda que percebam sua condição pecaminosa, na presença de Deus também eles descobrem de que eles são extremamente amados e queridos por esse Deus bondoso. Na presença de Deus você se sente o mais indigno e o mais querido, o mais pecador e o mais perdoado. Oh, louvado seja o Senhor! Só Deus é assim. Quanto mais você vê a Deus, quanto mais você está próximo de Deus, mais você vê sua condição de indignidade, mas também percebe o quanto você é amado, o quanto você é amada. E outro aspecto importante, quando você vive na presença desse Deus, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, você também vê a real condição do mundo no qual você está. Você não se ilude com o mundo e com as pessoas que há no mundo. Você sabe que o mundo vai de mal a pior, está virado de cabeça para baixo, está condenado à destruição completa. Isso é só uma questão de tempo. Você vê a real condição das pessoas e você entende que o ser humano sem Deus está completamente perdido e fracassado. Mas você não olha para as pessoas com olhar de condenação, de desprezo e de maldade. Porque quando você vê as pessoas com os olhos de Deus, a despeito de vê-las na sua indignidade e pecaminosidade, você também percebe que essas pessoas, assim como você, são amadas pelo Senhor e Ele quer salvá-las, Ele quer restaurá-las, Ele quer erguê-las. Louvado seja o nosso Senhor! Como é bom quando a gente vive na presença do Senhor. Quando nós temos comunhão com Deus e quando nós oramos como Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e Deus verá não algum, porém Deus verá muitos caminhos maus. Mas aí o salmista Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, tira-me, Senhor, do caminho mau e coloca-me no caminho do bem. Tira-me do caminho da morte e coloca-me no caminho da vida. Quanto mais você está unido a Deus, mais você vê sua condição de pecador, porém amado e perdoado. Quanto mais você está perto de Deus, mais você enxerga que o mundo está perdido. Você vê que as pessoas estão vivendo afundadas no mal e na maldade, mas você olha para estas pessoas sem condenação, porque você sabe que Deus quer salvá-las. E você se coloca nas mãos de Deus para, de alguma maneira, atuar na obra do Senhor de restauração da humanidade. Deus lhe abençoe. É maravilhoso andar com o Senhor, é maravilhoso confiar no Senhor e na sua palavra. E cada dia mais você tem esse propósito firme no seu coração. Ore assim como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O quarteto já está pronto para cantar e eles vão glorificar agora o nome do Senhor. E essa música nos relembra que nós pertencemos a esse Deus Criador. Obrigado, Senhor, pela tua santa, bendita e gloriosa palavra. Senhor, abençoa cada um que ouvir este áudio. Penetre nos seus corações. Senhor, vai abençoando a cada um. Que esta palavra entre na sua alma, no seu espírito, aonde faz a divisão de tudo, de todo entendimento. Que esta palavra gere frutos para o teu reino,
porque ela é a semente da vida, Senhor. Abençoa, frutifique esta palavra em cada vida e em cada coração que ouve este áudio. É que assim eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, pois nós te agradecemos, porque Tu és tudo para nós, e a Tua palavra, como semente da vida, nos alimenta, nos fortalece e nos conduz mais para perto do Senhor e para a vida eterna com o Senhor. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, no nome do vosso Filho, bendito, glorioso e amado, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Abençoa-nos, Senhor, com toda sorte de bênção nas mansões celestiais em Cristo Jesus, guardando esta palavra em cada vida e em cada coração, para que ela gere frutos para o reino celestial do Senhor. Fica conosco, Senhor, até a vossa volta, bendita, santa e gloriosa em autoridade e poder, em nome do Senhor Jesus.